Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse encontro apresentaremos uma solução às questões de provas anteriores aplicadas aos cargos de nível fundamental, médio e superior, conforme o conteúdo programático da banca Legatos. Então, chega junto, o Prof tá on, vamos nessa? Questão número 1, pessoal. Cargo de nível fundamental. Uma piscina mede 60 metros de comprimento e Luísa nada 3/5 desse percurso em 1 minuto e 30 segundos. Considerando que ela nada com velocidade constante, o tempo que Luísa gasta para nadar o percurso completo da piscina é de... E aí nós temos as alternativas. Vamos apresentar uma solução para esse problema, registrando as informações principais do problema. A piscina possui 60 metros de comprimento e Luísa consegue percorrer 3/5 desse percurso em 1 minuto e 30 segundos. Mantendo essa velocidade constante, o problema deseja saber qual o tempo necessário para Luísa nadar o percurso completo, não é isso? Ou seja, os 60 metros de comprimento da piscina. Pessoal, nesse tipo de questão em que eu consigo considerar essa razão como uma porcentagem, o comprimento a ser percorrido, a distância a ser percorrida é indiferente. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é que nós não precisamos utilizar essa medida de comprimento para a resolução do problema, uma vez que 3/5 representa, através aí de uma divisão simples, 60% do percurso. Então eu consigo utilizar ou a própria razão para montar aí uma regra de 3 ou a porcentagem. Eu posso fazer o seguinte, olha, 60% corresponde a 1 minuto e 30 segundos. Como eu quero o percurso completo, então eu continuaria com a minha regra de 3, colocando 100% corresponde a X. Você resolveria o problema facilmente. Mas aqui eu vou utilizar a fração para aproveitar uma ideia, tudo bem? Explorar uma ideia. Olha só, nós temos que Luísa percorre 3/5 desse percurso, que eu já tentei deixar claro que é indiferente. Em quanto tempo, pessoal? Ela percorre esses 3/5 do percurso em 1 minuto e 30 segundos. Veja bem, nós não podemos resolver um problema utilizando duas unidades. Aqui nós temos minutos e segundos. Faz-se necessário unificar através de uma transformação essa unidade, ou tudo para segundos, ou para minutos, ou para uma unidade de tempo que você achar mais conveniente. Nesse problema, partindo do princípio que 1 minuto representam 60 segundos, eu vou converter rapidamente toda essa informação para segundos. Eu posso garantir aqui, então, que 1 minuto, não é isso? E 30 segundos, na verdade, representam 90 segundos. Tá, tudo bem. Aí o que nós temos agora? Qual era a ideia que eu queria aproveitar com vocês, pessoal? Qual o número representa o todo? Qual é o número que representa o todo? Olha só, nós temos 3/5, ela consegue percorrer em 90 segundos. Em fração, pessoal, o número 1 é o número que representa o todo. Então, para percorrer todo o percurso, qual é o tempo que ela vai gastar? Tudo bem? Bom, então aqui é uma regra de 3 simples, de grandezas diretamente proporcionais. Então, para resolver esse problema, basta aplicar a ideia de meios pelos extremos. Então, continuando, o que nós vamos obter?
3/5 multiplicado por x. Nós vamos obter 3x sobre 5. O 1 vai multiplicar o 90, não é isso? 1 vezes 90 é igual a 90. Temos aqui uma equação de resolução simples. Como eu desejo encontrar o x, eu preciso isolar essa variável. Então, vou primeiramente tirar esse 5 daqui, que está dividindo, então vai passar lá para o segundo membro, multiplicando. Não é isso? Está dividindo, então passa multiplicando. Por sua vez, gostaria logo de passar esse 3 também. Esse 3 está multiplicando o x. Ah, professor, já saquei. Então, esse 3 ele vai passar lá para o segundo membro, dividindo. É isso? Perfeito, jovem. Vamos realizar, então, essa ideia. O que nós vamos obter? X é igual, aí acompanha, 90, que já estava lá, não é isso? Aí o 5, que estava dividindo, vai passar multiplicando esse 90. E o 3, que estava multiplicando, vai passar dividindo. Tudo bem, professor? Compreendido. Aqui nós temos algumas opções de cálculo, tá, pessoal? Eu vou optar em simplificar esse 9 com o 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, minha conta ficou 3 vezes 5, que é 15, e aí nós acrescentamos o 0. Então, eu acabei de descobrir que Luísa vai conseguir realizar o percurso completo em 150 segundos. Ah, professor, eu poderia encontrar essa solução aplicando a ideia de porcentagem que você colocou aqui? Poderia. Iria encontrar a mesma solução. Professor, eu pensei que eu teria que calcular 3/5 de 60 para depois aplicar a ideia de regra de 3. Poderia ser assim também, pessoal. Mas a distância nesse tipo de problema, ela é indiferente. Tudo bem? Então, pessoal, vamos registrar lá em nossa questão em qual alternativa nós encontramos como resposta 150 segundos. Olha só, professor, percebo que nós vamos ter que realizar mais uma transformação, porque as respostas estão aí sendo apresentadas em minutos e segundos. Tudo bem, mas aqui é uma transformação simples, não é isso, pessoal? Eu posso afirmar que 150 segundos, na verdade, são 60 segundos, acompanhe, que é 1 minuto, mais 60 segundos, já que 60 mais 60 é 120, mais 30. Professor, eu transformaria de forma diferente. Tudo bem, aqui é uma ideia, uma solução. 150 segundos é 60 mais 30, ou seja, nós temos 2 minutos e 30 segundos. Alternativa correta, letra A. Questão resolvida, questão gabaritada. Vamos para o problema de número 2. Na questão 2, diz o seguinte: no primeiro semestre, houve 3 avaliações de matemática, cada uma delas com quantidade diferente de questões. A tabela mostra a quantidade de questões que 3 determinados alunos acertaram em cada prova. Os valores são tais que os números de acertos foram proporcionais aos números de questões da prova. O número de questões que Luana acertou na terceira prova foi... Bom, de acordo com a tabela, pessoal, o que nós temos? Olha só, Meire fez uma prova de 40 questões e acertou 25. Fran fez uma prova com 8 questões e acertou 5. Luana fez uma prova de 16. O problema deseja verificar quantas questões Luana acertou. Olha só, no enunciado da questão ele afirma, né, que esses valores
número de questões e número de acertos são proporcionais. Então, aplicando uma ideia lógica, eu consigo rapidamente resolver esse problema. Olha só, professor, se 8 corresponde a 5, então eu posso afirmar que 16, que é o dobro de 8, vai corresponder a 10. Muito bem, eu consigo afirmar isso justamente pela informação de que essas grandezas são proporcionais, pessoal. 8 corresponde a 5, então 16, que é o dobro, vai corresponder em número de acertos a 10. Resposta da questão, letra C. Professor, e se viesse aqui ao invés de 16, um outro valor que eu não conseguisse associar rapidamente com essa interpretação? Então, vamos apresentar uma solução para essa questão. Bora lá? Nesse momento, eu peço licença para apagar o registro de cálculo da primeira questão para registrar aqui o que nós temos aí do segundo problema. Tudo bem, pessoal? Para essa questão, nós vamos precisar apenas dessa tabelinha. Então, olha só, o que eu consigo afirmar, pessoal? Através de uma proporção, eu consigo fazer a seguinte relação. 8 está para 5, então aqui já vou montar a minha proporção. 8 está para 5, assim como 16 está para x. 16 está para x. Agora é só resolver essa proporção, aplicando a ideia de meios pelos extremos. O que nós temos aqui, pessoal? O 8 vai multiplicar o x, então nós vamos obter 8x é igual a 16 vezes 5. Esse 8 vai passar dividindo, então x é igual a 16 vezes 5, tudo isso dividido por 8. Nesse momento, você tem aqui algumas opções de cálculo. Tu pode multiplicar para depois dividir com 8, tá? Como tu pode realizar antecipadamente aqui as simplificações, que é o que eu vou fazer. 16 dividido por 8, eu percebo que é 2, tudo bem? Então, a minha continha, na verdade, é 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu posso afirmar, nesse problema, que esse x ele vale 10, né? Nós já sabíamos disso utilizando aí uma ideia lógica. Eu resolvi registrar essa resolução justamente porque nem sempre eu vou conseguir rapidamente compreender essa relação, tudo bem? Então vamos registrar lá em nosso problema a resposta da questão alternativa C, né? Letra C de concursado. Mais uma questão gabaritada. Problema de número 3. Na questão 3, nós temos a seguinte situação. A idade de Alice é 70% da de Bruno. E a de Bruno é 50% da de Cecília. Se Cecília tem 20 anos, a soma total das idades deles é igual a... Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Um probleminha de porcentagem. Vamos realizar o registro de uma solução. Nesse momento, peço licença para apagar o registro da questão 2 e colocar aqui para a gente o enunciado da questão número 3. Então, probleminha número 3. Probleminha aí de porcentagem. Pronto, tá no ponto. Vou fazer o seguinte, pessoal, olha, eu vou denotar Alice, tá? Pela letra A, Bruno pela letra B e Cecília, tudo bem? Pela letra C, para poder algebrizar essas informações. O que o problema afirma? Olha,
a idade de Alice é, no caso, igual a 70%. Então, nós temos 70% de quê? Da idade de Bruno. Esse de nós sabemos que pode ser convertido em uma multiplicação. Então, eu chego aqui a essa informação. Outra informaçãozinha, pessoal. Continuando a leitura, ele diz o seguinte, olha, A de Bruno, então Bruno é B, não é isso? Então, A de Bruno é igual a 50%, então 50%, 50 sobre 100, da idade de, aí esse de corresponde a uma multiplicação, Cecília. Cecília nós estamos denotando pela letra C. Por último, o problema afirma o seguinte, olha, Cecília tem 20 anos. Então eu já sei que esse C é igual a 20. E a partir dessa última informação, nós conseguimos encontrar as demais. Vamos substituir, já que o C vale 20, tá? Na informação superior, que diz que a idade de Bruno é 50% da idade de Cecília. Então, aqui onde tem C, eu irei substituir por 20. Então, nós vamos obter a seguinte equação. A idade de Bruno, ou B, é igual a 50%, 50 sobre 100, de 20, 50% de 20. Professor, mas esse cálculo, ele é meio que automático, né? Ele é meio que desnecessário, porque 50% não é a metade, professor. Então, rapidamente, eu consigo afirmar que a idade de Bruno, ela é igual a 10. É isso, Gilberto? Sim, perfeitamente. Tudo bem? Mas eu estou aí realizando o registro do cálculo de todo modo. Bora lá. Vou cancelar esses zeros, né? Um zero do numerador com um zero do denominador, um zero do 20 com um zero aqui do 10, e aí a minha conta, na verdade, ficou 5 vezes 2. 5 vezes 2 nós sabemos que é 10. Repito, esse cálculo poderia, né, ter sido aí realizado de maneira lógica e mais prática, tudo bem? Então já encontrei a idade aí de Bruno. A idade de Bruno é igual a 10. Com essa informação, pessoal, eu consigo agora substituir na minha primeira informação. Eu sei que a idade de Alice, tudo bem? É 70% da idade de Bruno. Mas aí agora eu sei quantos anos o Bruno tem. O Bruno tem 10. Então, realizando essa substituição, o que nós vamos obter? Alice, ou a idade de Alice, é igual a 70%. Essa conta aqui também poderia ser realizada rapidamente, viu, pessoal? 70% de 10, não é isso? 70% da idade de Bruno. Como o Bruno tem 10 anos, então estou substituindo aí o B por 10. Um zero do 70 vai embora com um zero do 100. Um zero do 10 vai embora com um zero desse 10 que está no denominador. E a minha conta ficou 7 multiplicado por 1, né, e dividido por 1. Ou seja, o nosso A é igual a 7. Acabei de encontrar, então, a idade de Alice. Mas o que o problema pede, pessoal? Olha só, a questão está pedindo a soma total das idades. A soma total das idades. Então, para finalizar a questão, agora bastaria somar, né? Então, qual é o valor da soma, pessoal? 20 mais 10 mais 7, vai dar 37, professor. Resposta, então, do nosso probleminha. A Cecília tem 10, o Bruno... Cecília tem 20, o Bruno tem 10 e a Alice tem 7. Soma igual a 37. Vamos verificar em qual alternativa nós temos essa informação.
Resposta do problema, letra B, não é isso? Letra B, mais uma questão gabaritada. Vamos agora às questões de cargo de nível médio. Questão número 1. Caio aplicou uma quantia a juros simples de 8% ao mês durante 5 meses e, posteriormente, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 6% ao mês. Ao final desses 10 meses, o novo montante foi de R$ 455. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente por Caio? Nós temos aqui, pessoal, um probleminha de juros simples, também conhecido como sistema de capitalização simples. Vamos registrar uma solução para esse problema. Para isso, peço licença para apagar o cálculo da questão anterior e registrar as informações da primeira questão de cargos de nível médio. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos aí dois momentos, né? Foram duas aplicações. Na primeira aplicação a juros simples, taxa de 8% a um prazo de 5 meses. E aí, depois desse prazo, né, o que ele recebeu, o montante recebido, ele reaplicou por mais 5 meses, só que agora a uma taxa de 6% ao mês. E no final dessas aplicações, ou seja, dos 10 meses, o problema informa que Caio recebeu um montante de R$ 455. Questão deseja saber qual foi a quantia aplicada inicialmente por ele. Pessoal, nós precisamos lembrar que em capitalização simples, em juros simples, a fórmula do montante é dada por capital que multiplica 1 mais I vezes T. Tudo bem? Professor, mas o que significam mesmo essas variáveis nessa fórmula? Então, bora lá, é bem simples. Evidentemente, nós temos aí como M, né, de montante, C de capital, tudo bem? O I, pessoal, está representando a taxa. Então, esse I é a taxa. Deixa eu puxar uma setinha para registrar essa informação. Então, nós temos aqui que esse I representa a taxa, tudo bem? E o T representa o tempo. Algumas fórmulas, alguns autores colocam essa incógnita como N. Tudo bem, pessoal? É a mesma coisa, a mesma ideia. Então, vamos realizar nesses dois cenários, nessas duas aplicações, as substituições possíveis. Então, primeiramente, eu não sei qual era o capital que ele tinha, tá? Podemos utilizar a própria letra C como incógnita ou, como comumente já utilizado, a letra X. Então, vamos fazer o seguinte: montante da primeira aplicação. Qual foi o capital inicialmente aplicado por ele? Eu não sei. Então, vou denotar aqui por X. Eu não sei qual foi esse capital. Mas esse capital, de acordo com a fórmula, vai ser multiplicado por 1 mais a taxa. Qual foi a taxa da primeira aplicação? 8%. Pessoal, 8 sobre 100 é igual a 0,08. Estou utilizando aqui para minha resolução a forma decimal dessa representação percentual, tudo bem? Vezes o tempo de 5 meses. Então, isso aqui vai ficar multiplicado por 5, tudo bem? Bom, essa equação nós não vamos conseguir resolver porque eu tenho aqui duas incógnitas, tá? Eu tenho aqui duas incógnitas. Então, o que eu posso fazer é apenas organizar. Eu consigo melhorar essas informações operacionando o que está aqui dentro desse parênteses. Então, continuando aqui, o que nós vamos obter? Então, primeiramente, eu preciso efetuar essa
multiplicação do 0,08 com o 5. Vamos fazer essa continha, pessoal, uma continha simples, não é isso? Bom, aqui há várias saídas. Eu costumo explicar da seguinte forma: na multiplicação, considere o número como se ele não tivesse vírgula. Então, a conta que eu tenho que fazer aqui é essa, ó, 8 multiplicado por 5. Acontece que 8 por 5 é igual a 40, tudo bem? Bom, esse seria o resultado se não tivesse vírgula, mas nós temos, não é isso? Inclusive com duas casas decimais, dois algarismos depois da vírgula. Significa dizer, pessoal, que nesse resultado eu preciso ter também duas casas decimais. Então, a minha vírgula que está aqui, ó, eu preciso voltar essa vírgula duas casas. Então, ela vai ficar aqui antes do 4. Tudo bem? Então, qual é o resultado dessa continha? Nós obtemos dessa forma 0,4. 0,4. Então, olha só. X que multiplica. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,4 e essa soma dá 1,4, não é isso? Então, nós obtemos aqui, pessoal, 1,4x. Esse resultado é referente ao montante. Mas que montante? Ao montante da primeira aplicação. Vou chamar aqui ele de M1. O que foi que Caio fez depois que ele recebeu essa quantia aqui, olha? Bom, professor, ele pegou essa quantia, né, e investiu novamente. Agora ele investiu durante o mesmo prazo, só que uma taxa de 6 meses. Então, pessoal, essa nova quantia aqui está sendo para a gente, na segunda aplicação, o capital, que é aquilo que ele investe, né, aquilo que ele aplica, tá? Aquilo que ele tem hoje é o que nós chamamos de capital, né, o valor inicial. Vamos realizar então novamente a substituição dessas informações na fórmula. Então, o que nós temos aqui? Olha, o montante, que agora vai ser aqui um montante 2 da minha segunda aplicação, vai ser igual ao capital. Aí qual foi o capital? Bom, o capital agora é esse, ó, 1,4x, foi o que ele recebeu de montante lá da primeira aplicação. Então, aqui vai ficar 1,4x multiplicado, de acordo com a fórmula, com 1 mais, aí a taxa vezes o tempo. A taxa é 0,6%, pessoal, que corresponde na forma decimal, se você realizar aí a divisão, 0,06. O tempo é igual a 5. Então, 0,06 vezes 5. De modo análogo, né, nós precisamos operacionar o que está aqui dentro do parênteses. E a primeira continha a ser realizada é a conta de multiplicação. Bom, professor, realizando a mesma ideia do cálculo anterior, eu consigo encontrar rapidamente para essa multiplicação 0,3 como resultado. Obtendo assim, então, para a nossa equação, a seguinte expressão: 1,4x multiplica 1 mais 0,3. Não é isso, pessoal? Bom, dessa soma nós vamos obter, então, 1,4x vezes 1,3. Mas o que nós sabemos a respeito desse montante 2, pessoal? O que nós sabemos? Olha, essa conta, conforme enunciado da questão, ela deve totalizar, ela tem que ser igual, tá? Aqui, ó, ele diz que ele recebeu ao final 455. Então, essa conta, pessoal, ela tem que ser igual a 455. O que eu preciso resolver agora é essa equação. Eu quero encontrar, então, qual é o valor desse x. E, para isso, é suficiente pegar esse 1,4 que está multiplicando e esse 1,3 que
que está multiplicando e passar lá para o segundo membro dividindo. Como assim, professor? Olha só, o que eu estou dizendo é que o x vai ser igual a 455, né, que é o que estava lá no segundo membro, dividido por 1,4 vezes 1,3, uma vez que esse cara também passa dividindo. Gilberto, eu posso realizar essa multiplicação logo? Bom, não tem problema nenhum. A partir daqui é opcional, tá, pessoal? Qual cálculo você vai seguir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiramente dividir o 455 por 1,4, tudo bem? E aí depois, o resultado dessa conta, nós vamos dividir com o 1,3, certinho? Olha só, então vamos registrar aqui em outro cálculo. A minha conta é essa, 455, eu quero dividir por 1,4, tá, pessoal? Só registrando, eu estou efetuando primeiramente essa divisão, tudo bem? Aqui você tem várias opções de cálculo, ok? Isso é muito subjetivo, tá bom? Não tenho como afirmar aqui qual a melhor opção. Eu prefiro resolver dessa forma. 455 dividido por 1,4 é a mesma coisa de pegar 4.550 e dividir por 14. Em aulas anteriores eu expliquei esse macete, essa noção. Eu andei uma casa com a vírgula para a direita com 455, obtendo assim 4.550, né, o que corresponde a acrescentar um zero, e andei uma casa com o denominador. Com qual finalidade? Para que os dois números, pessoal, ficassem inteiros. Então vamos armar essa continha, tá? Armando essa continha, o que nós vamos obter? Bora lá realizar essa continha. 4.550 eu quero dividir por 14. Bora lá, uma conta relativamente simples. Quantos 14 cabem no 45? Professor, eu acredito que caibam 3, tá? Vamos realizar essa verificação. 14 vezes 3, pessoal. 14 multiplicado por 3. 3 vezes 4 é 12. Leva 1. 3 vezes 1 é 3. Mais 1 dá igual a 4. Opa, então cabe, que dá 42, né? Então cabe em 3, que dá 42. Para 45 vai sobrar 3. Aí a gente baixa aqui o 5. Quantos 14 vocês acham que cabem no 35? Gilberto, eu acredito que caibam 2, tá bom? Porque 2 vezes 14 é 28, não é isso? E 28 para 35 sobra 7. Perfeito. Baixa o último algarismo, que é o nosso zero. E quantos 14 vocês acham que cabem no 70? Professor, eu acredito que caibam 5. Então vamos realizar esse teste para verificar, tudo bem? 14 vezes 5. Vamos ver se cabem 5 mesmo. 5 vezes 4 é 20, leva 2. 5 por 1 é 5, mais 2, 7. Opa, cabem 5 perfeitamente. Uma vez que 5 vezes 14 é 70, e para 70 não sobra nada, tudo bem? Então olha só, o que foi que eu acabei de descobrir, que se eu dividir, né, o 455 pelo 1,4 vai dar 325, perfeito? Então o que eu tenho que fazer agora? Agora você vai pegar o 325 e dividir por 1,3, aplicando a mesma metodologia, a mesma ideia, então de modo análogo. Compreende a realizar qual divisão, pessoal? Compreende a pegar 3.250, já estou armando aqui, ó, e dividir por
13. Se você aplicar a mesma ideia, 325 dividido por 1,3 é a mesma coisa de 3.250 dividido por 13. Vamos realizar essa divisão. Quantos 13 cabem no 32? Professor, cabem 2, que dá 26, né? E 26 para 32, vai sobrar quanto, pessoal? Vão sobrar 6, perfeito? Bom, baixa o 5, não é isso? Baixamos o 5 e continuamos a conta. Quantos 13 cabem no 65? Na minha estimativa, são 5, mas vamos verificar. 13 multiplicado por 5. Vamos fazer essa continha. 13 vezes 5. Me ajuda aí. 5 vezes 3 é 15. Então, baixo 5 e leva 1. 5 multiplicado por 1 é 5, mais 1 é igual a 6. Então, perfeitamente, olha, vão caber 5 perfeitamente, pois 5 vezes 13 é 65. Para 65 não sobra nada. Opa, ficou esse zero aqui de fora da conta, ó. Você acrescenta no resultado. Então, quem é o nosso x, pessoal? Né? Consigo concluir, né? Portanto, o nosso x é igual a 250. Significa que inicialmente o Caio aplicou R$250, tá? R$250. Vamos verificar em qual alternativa nós temos essa resposta. Alternativa letra B. Mais uma questão resolvida, mais uma questão gabaritada. Questão de número 2, cargo de nível médio. Uma Smart TV 4K LED de 40 polegadas que custava em uma loja de eletrodomésticos R$ 1.980, sofreu 2 aumentos sucessivos e acumulados de 1/4 e 1/5 do seu valor. O novo preço da TV é igual a... Vamos apresentar uma solução para esse problema, pessoal. Para isso, eu peço licença para apagar o registro de cálculo da questão anterior. Então, bora lá. Registro apagado. Colocando agora o enunciado do problema, para que nós possamos verificar as informações importantes e solucioná-lo. Então, olha só. O que nós temos aqui? Eu sei que a TV custava 1.980, mas aí ela teve 2 aumentos sucessivos e acumulados. O primeiro aumento foi de 1/4 e o segundo aumento foi de 1/5 do seu valor. Nesse sentido, o problema deseja saber qual é o novo preço. Pessoal, nós temos aqui 2 soluções interessantes. Vamos registrá-las. A primeira ideia seria fazer o seguinte, olha, eu preciso encontrar qual foi o valor do primeiro aumento. E isso representa a ideia do seguinte cálculo. 1/4 de, né, o de nós sabemos que é multiplicação, 1/4 de 1.980. E essa continha seria 1 vezes 1.980, que vai dar o próprio 1.980, dividido por 4. Então, nós precisamos registrar essa divisão. Bora lá. 1.980 eu vou dividir por 4. Quantos 4 cabem no 19? Professor, cabem 4, pois 4 vezes 4 é 16. Para 19 sobram ou faltam 3. Baixa agora o 8. Bora lá. Quantos 38 cabem no 4? Professor, eu acho que cabem 9, né? Porque 9 vezes 4 vai dar 36. Para 38 sobra 2. Aí você baixa o 0, né? Quantos 4 cabem no 20? Cabem exatamente
5. Então, a resposta aqui desse nosso primeiro aumento, pessoal, qual foi o valor do primeiro aumento? Foi de 495. E agora, o que eu preciso fazer? Bom, esse era o preço da TV, né? 1.980. Só que ela teve aí um aumento de 495. Então, eu preciso acrescentar essa quantia ao valor da TV. Vamos realizar esse acréscimo, pessoal? Então, aqui ficaria o seguinte, olha. 1.980. Eu quero adicionar 495. Lembrando, isso aqui é uma ideia de solução. Eu acredito que a outra ideia seja mais prática, viu, pessoal? Seria como eu iria resolver esse problema. Vamos já verificar. Somando, aqui nós temos 5, tudo bem? Aqui vai dar 17, leva 1, não é isso? Aqui nós vamos ter 14, leva 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Qual vai ser o novo preço da TV após o primeiro aumento? 2.475. Esse é o valor do primeiro aumento. Bom, teve um outro aumento que foi 1/5 desse novo valor. Então, aqui remete à seguinte ideia, olha, 1/5. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular 1/5 de, que remete aí à multiplicação, 2.475. Vamos realizar esse cálculo. 1 vezes o 2.475 vai dar o próprio número. Ou seja, essa continha compreende, na verdade, apenas a seguinte divisão. 2.475, nós precisamos dividir por 5. Bora lá. Quantos 5 cabem no 24? Professor, cabem 4, porque 4 vezes 5 é 20. Para 24, sobra 4. Aí você baixa o 7. Quantos 5 cabem no 47? Gilberto, cabem 9. Porque 9 vezes 5 é 45. Para 47, sobram 2, né? Faltam 2, na verdade. Baixo 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Perfeitinho, não sobra nada. Então, qual foi o meu novo aumento? Olha, 495. Coincidentemente, né? Um aumento aí igual ao aumento anterior, 495. Perfeito? Olha só, e o que nós precisamos fazer agora? Esse era o valor da TV após o primeiro aumento, só que esse valor aí ele vai sofrer um reajuste, não é isso? Sofreu um aumento de 1/5, o que compreende a 495. Então, para solucionarmos o problema, é suficiente agora realizar a soma. 2.475 com 495. Bora lá realizar essa soma? Então, realizando essa soma, 5 mais 5 é 10, leva 1, perfeito? Essa soma vai dar 17, então baixo 7, leva 1. Essa soma vai dar 9 e o 2 não tem com quem operacionar, basta baixar. Resposta do problema: qual é o novo preço ou novo valor da TV? Olha, a TV passou a custar 2.970. Com isso, nós já conseguimos verificar qual é a alternativa correta. Mas eu gostaria de apresentar para vocês uma solução mais direta. Uma solução, pessoal, em que eu não preciso estar calculando esse aumento, tá? Que aumento, professor? Esse aumento aqui, por exemplo, ó, o primeiro aumento eu calculei e encontrei 495. Depois eu tive que realizar uma soma para encontrar o valor da TV. Para o segundo aumento, né, nós tivemos novamente 495. Aí eu precisei realizar uma soma
para encontrar aí o valor, né, da TV, tá? No caso, o valor final da TV. Há uma forma de nós resolvermos esse problema de modo direto, tá? De modo que eu consiga sair desse 1980 e já chegar nessa solução aqui, ó, tá? Na solução com o acréscimo. De modo análogo, eu consigo sair desses 2.475 e já ir direto para a minha solução, tudo bem? Eu vou aplicar essas duas ideias como se fosse uma só. Em que sentido? Olha só, o preço da TV era 1.980. Pessoal, aqui é outra solução, tá bom? Como eu resolveria essa questão? Esse preço vai sofrer um aumento de 1/4. Então, eu vou calcular aqui, eu deveria calcular, na verdade, 1/4 de 1980. Só que existe uma coisinha chamada de taxa de atualização. Se o número cresceu, né, no caso 1980 cresceu 1/4, então eu consigo afirmar, na verdade, que a taxa de atualização é essa aqui, pessoal, ó, é 1 mais 1/4, tá? Ao realizar essa soma de 1 mais 1/4, nós vamos obter 5/4. Professor, eu não compreendi essa ideia. Aqui é o seguinte, olha, ao invés de multiplicar o 1980 por 1/4, eu vou multiplicar por 5/4. De onde veio esses 5/4, professor? É o resultado dessa operação aqui, pessoal. Olha, 1 mais, esse 1 representa o todo, né? 1 mais 1/4, tá bom? E essa conta é simples. Esse 1 tu consegue escrever como sendo 4 sobre 4, tá? 4 sobre 4 é a mesma coisa de 1. Então, aqui, ao realizar esse cálculo, ó, denominadores iguais, nós vamos obter 5 sobre 4. Tudo bem? Gilberto, deixa eu ver se eu entendi. Se eu multiplicar o 1980 por 5/4, eu já vou chegar direto nesse resultado? Perfeito. É isso mesmo. Só que você não vai fazer essa conta agora, porque ele afirma que o aumento foi sucessivo, não foi, pessoal? Então, não preciso calcular isso aqui agora. Qual seria o segundo aumento, já que ele foi sucessivo? Olha, o segundo aumento, vamos ver se vocês compreenderam, foi de 1/5. Mas eu quero calcular logo através da taxa de atualização. Então, basta somar a esse 1/5 o número 1. O número 1, eu posso reescrevê-lo sendo 5 sobre 5. Então, aqui vai ficar 5 mais 1, que é 6. Denominadores iguais, você conserva. Então, qual é o valor da segunda taxa de atualização, pessoal? É 6 sobre 5. Aí, agora sim, nós vamos realizar aí essas continhas. Professor, mas eu acredito que vai ficar mais delicado dessa forma. Vai não, sabe por quê? Olha só, é possível simplificar esse 5 do numerador com o 5 do denominador. É possível ainda simplificar esse 6 com esse 4, dividindo tudo por 2. Então, dividindo aqui por 2, nós vamos obter 3, e aqui por 2, nós vamos obter 2. Então, a minha conta, na verdade, passa a ser que conta 1980 vezes 3, né, que foi o que sobrou no numerador, tudo isso dividido por 2. Então, a conta é essa, pessoal. Realizando essa conta, eu vou chegar direto lá na minha resposta, tá bom? Aqui você pode, caso prefira, realizar logo uma simplificação, né? Realizar logo essa divisão, para depois multiplicar o resultado com o 3, tá bom? Vamos fazer dessa forma. Essa divisão dá pra gente fazer diretaço aqui, né? Sem necessidade de armar o cálculo. Bora lá, ó. Aqui eu vou pegar o 19. 19 por 2 vai dar 9, tá? 9 vezes 2 é 18, vai sobrar 1. Aqui vai ficar 18, ó. Só que 18 por 2 dá 9 e não sobra nada, tá? Não sobrou nada, então é só acrescentar o 0. Professor, o senhor está dizendo que 1980 dividido por 2 é igual a 990? Perfeito, jovem, é isso mesmo. Agora basta multiplicar isso aqui por 3, tá? Realizando essa multiplicação,
vocês irão encontrar 2.970. Você já ia diretaço lá para a resposta, tudo bem? Então, bora lá registrar aqui a resposta do problema, letra C. Mais uma vez, concursado, não é isso? Problema resolvido, questão gabaritada. Questão de número 3, vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte: o montante gerado por um capital inicial de R$5.000 aplicado a juros compostos de 2% ao mês durante 2 meses é igual a... Bom, e aí nós temos as alternativas. Tudo bem, pessoal? Vamos registrar uma solução para esse problema. Nesse momento, eu peço licença para apagar as duas soluções, o registro das duas soluções da questão anterior e colocar aqui as informações do nosso próximo problema. Então, bora lá? Já está aqui, só organizar, perfeito. Pessoal, olha só, nessa questão, nós vamos trabalhar com a ideia de juros compostos, também conhecido como capitalização composta. Em juros compostos, a fórmula para esse sistema de capitalização é dada por montante é igual ao capital que multiplica 1 mais, que é muito parecido, tá, pessoal? No juros simples, a fórmula era I vezes T, não é isso? Essa era a fórmula. No composto, esse tempo agora ele vai aparecer no expoente, tudo bem, pessoal? Então, em juros compostos, a fórmula dada para a resolução de problemas é essa aqui. Então, bora lá. O que a questão deseja saber? Justamente esse montante, né? Quero saber, olha, eu tenho um capital de R$5.000, eu vou aplicar esse capital durante 2 meses a uma taxa, né, de 2% ao mês. Então, é só substituir essas informações na fórmula. Qual vai ser o nosso montante? O montante vai ser igual. Capital, pessoal, 5.000, perfeito? Então, aqui vai ficar 5.000 multiplicado por quem? Multiplicado de acordo com a fórmula por 1 mais. Qual é a nossa taxa? 2%. 2 dividido por 100, pessoal. Então, na forma decimal, nós vamos obter 0,02. Tudo isso é elevado ao tempo, que é 2 meses. Uma ressalva importante, pessoal, nesse tipo de problema, é sempre importante você verificar, é sempre necessário você verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade, tá bom? Nessa questão, para nossa felicidade, nós não temos esse problema, pois a taxa está em mês e o tempo também está em mês. Como assim, professor? Bom, é muito comum, por exemplo, ele te colocar essa informação aqui, pessoal, em uma outra unidade. Isso é um exemplo, tá? Vamos supor que ele colocasse aí 2 anos, tudo bem? Que esse capital fosse aplicado durante 2 anos. Então, na resolução desse problema, eu iria colocar aqui no tempo o 2? Não, porque a minha taxa está em mês, então eu precisaria converter essa unidade, né, 2 anos para meses, que no caso correspondem aí a 24 meses, tudo bem? Certinho? Então vamos continuar lá com a nossa resolução. O que nós temos aqui? Vai ficar 5.000, precisamos resolver o que está dentro do parênteses. Então aqui vai ficar 5.000 multiplicado por 1,02. Ao realizarmos essa soma, não é? Vamos obter 1,02 elevado a 2. Nosso próximo cálculo, pessoal, é o cálculo dessa potência, tudo bem? Nós precisamos calcular quanto vale esse 1,02 elevado a 2. Para isso, nós podemos pensar da seguinte forma: na multiplicação, o Gilberto falou que eu posso considerar, tá, o número como se não tivesse a vírgula. Então, 1,02 ao quadrado, eu falei multiplicação, porque todo número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo.
Então, a conta que nós precisamos realizar aqui, pessoal, é essa, ó. 102 multiplicado por 102. Vamos lá? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0, e 2 multiplicado por 1 é igual a 2. Próximo dígito é o 0, mas todo número multiplicado por 0 é 0. Então, aqui vai dar 0 quando você multiplicar com o 2, 0 quando você multiplicar com o 0 e 0 quando você multiplicar com o número 1. Multiplicação agora por 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 102 multiplicado por 1 vai dar o próprio 102. Tudo bem? Agora só nos resta somar. O que nós vamos obter? Só nos resta somar. Então, nós vamos obter 4, aí 0. Essa soma vai dar 4. Só melhorar esse 0. Essa soma vai dar 4. Aqui nós temos 0 novamente e aqui nós temos 1. Tudo bem? Então, se fosse 102 vezes 102, nós teríamos como resposta 10.404. Professor, mas não é 102, é 1,02 multiplicado por 1,02. Tudo bem. Nós temos duas casas decimais aqui, pessoal, ó, tá bom? E duas casas decimais aqui. Total, 4 casas decimais. Então, a vírgula que está aqui, ó, você deve voltar ela 4 casas. Ou ainda, você deve registrar essa vírgula de modo que apareçam 4 algarismos depois dela. Professor, deixa eu ver se eu compreendi. Quer dizer, então, que 1,02 ao quadrado, nós vamos obter como resposta 1,0404. É isso, Gilberto? Perfeito. É isso mesmo. Agora nós temos que realizar essa multiplicação aqui, pessoal. E uma ideia para essa multiplicação é o seguinte, olha, esses zeros correspondem a deslocar a vírgula lá do 1,0404, 3 casas. Nós temos 3 zeros, então nessa multiplicação corresponde a deslocar essa vírgula 3 casas. Olha, 1, 2, 3. Então essa vírgula vai parar aqui, ó. Perfeito? Deixa eu ver se eu compreendi, professor. 5.000 multiplicado por 1,0404 é a mesma coisa que 5, já que eu estou tirando os zeros, tá? Já fiz o processo lá de deslocamento da vírgula. 5 multiplicado por 1040,4. É isso, Gilberto? Sim, perfeito. Mais uma vez, esses 3 zeros correspondem a deslocar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Certinho? Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, vai ficar 1040. 5.000 multiplicado por 1,0404 é a mesma coisa de 5 vezes 1040,4. E aqui a gente vai aplicar mais uma vez a ideia aí da multiplicação, né, de números decimais. Eu vou utilizar a multiplicação sem vírgula, eu vou realizar a multiplicação sem vírgula. Então, vai ficar o quê? 10.404, né? Se for sem a vírgula, 10.404, eu quero multiplicar por 5. Vamos lá realizar essa multiplicação. 5 vezes 4 é 20, então baixo o 0, leva 2. 5 vezes 0 é 0, mas aí tem um 2, então você baixa. 5 vezes 4, 20 novamente, baixa o 0 e leva 2. E aí, de modo análogo, aqui nós sabemos que vai dar 0, então você vai baixar o 2. E 5 multiplicado por 1 é igual a 5. Então, daria 52.020. Por que que eu disse daria? Porque nós temos aqui, ó, uma casa decimal, né? O número, na verdade, é esse, ó, tá bom? Nós temos uma casa decimal. Então, eu preciso voltar a vírgula que está aqui, ó, uma casa, tá bom? Ou seja, essa vírgula ela deve ficar aqui, ó, tá? Resposta do nosso problema, então, vai ser o quê, pessoal? Qual é o montante
ou qual foi o montante obtido? Professor, o montante obtido vai ser 5.202. Perfeito. Vamos então verificar em qual alternativa nós temos essa resposta. Tudo bem? Bora lá? Em nossa questão, isso está na alternativa D, 5.202. Questão resolvida, questão gabaritada. Vamos para a próxima questão. Agora, problemas de cargo de nível superior. Questão número 1. Reagrupando os algarismos do código 1233 ou 1233, quantos códigos diferentes podemos obter? Pessoal, nessa questão nós vamos precisar das ferramentas de contagem disponibilizadas no conteúdo Análise Combinatória. Vamos para o quadro. Nesse momento, eu peço licença para apagar esse registro e colocar aqui para a gente o enunciado do nosso problema, tá bom? Então, a questão diz o seguinte, olha só. Se nós fôssemos reagrupar os algarismos do código 1233 ou 1233, quantos códigos diferentes nós podemos obter? Como assim, professor? Não compreendi. Então, é o seguinte, olha, vamos trocar esses caras de lugar, tá? Eu poderia obter, vou listar aqui alguns códigos. Eu poderia obter o código, olha, 2, 3, 1, 3, tem que usar todos, tá? Esse aqui seria um outro código, tá? Eu poderia obter um código, por exemplo, 1, 3, 3, 2, tá? E quantos mais? 1, 3, 2, 3 e assim por diante, né? 3, 1, 2, 3. Bom, aqui eu fiz quantos? 1, 2, 3, 4. Eu fiz 4, né? 4 novos códigos. 4 códigos diferentes. A questão deseja saber quantos novos códigos eu consigo obter. Muito provavelmente, se você continuar com essa lógica, de repente você pode até acertar a questão, né? Caso não esqueça de nenhum ou não repita códigos, tá? Mas a ideia aqui, pessoal, de resolução desse problema é a seguinte, olha, quando eu preciso trocar os elementos de lugar para obter uma nova solução, né? E eu utilizo todos os elementos, tá bom, pessoal? Remete à ferramenta conhecida como permutação. Nós já vimos essa ferramenta em um encontro anterior, tá bom, pessoal? Só que aqui tem um detalhe, bora lá. Qual é a fórmula de permutação? A fórmula de permutação simples é dada pela seguinte ferramenta algébrica. A permutação de n elementos nada mais é do que n fatorial, tá? Essa é a fórmula de permutação simples. Nesse caso aqui, pessoal, nós não temos uma permutação simples, pois os elementos nós temos aqui nesse nosso conjunto, nós temos elementos que se repetem, tá? Nós temos elementos repetidos. Professor, isso influencia no cálculo? Sim. Então, nós precisamos utilizar uma fórmula de permutação com repetição, tá bom? Como é essa fórmula? A ideia é o seguinte, olha, se um determinado elemento se repete x vezes, então eu preciso dividir esse n fatorial por x fatorial. Se desses n elementos eu tenho um outro elemento que se repete y vezes, então eu preciso acrescentar aqui a divisão por y fatorial. E assim por diante, pessoal. Estou colocando aqui a fórmula com 2 elementos repetidos, mas podem aparecer mais, tudo bem? E a fórmula permite essa interpretação. Na nossa questão, nós temos apenas um elemento com repetição, que é o número 3. Tá? Observe que o número 3 aparece aqui 2 vezes. Professor, o que eu não compreendi
é por que nós precisamos utilizar essa fórmula, por que a fórmula de permutação simples não é suficiente para resolver, tá bom? Olha só, isso é bem simples de você compreender, tá? Vou fazer o seguinte, olha, vou utilizar o próprio código, 1233. Troca esse 3 com esse aqui de lugar e me diz aí se o código obtido é um novo código, né? Nós temos aí, pessoal, o mesmo código. Então, por exemplo, se eu criasse aqui um novo código, 3123, esse é um novo código. Tá, agora troca esse 3 com esse aqui de lugar. E aí, é um novo código? Não. Então, eu preciso retirar desse cálculo de permutação simples essas respostas que irão aparecer repetidamente. E para isso, a aplicação da fórmula ou da ferramenta é essa que já foi registrada. Então, bora lá, vamos compreender. A permutação que eu desejo calcular é de quantos elementos? Quantos elementos eu tenho aqui para trocar de lugar? Eu tenho 4 elementos, né? Então, é uma permutação de 4. Acontece que desses 4 elementos, né, eu tenho o número 3 com 2 repetições, ou ainda eu tenho um elemento que se repete 2 vezes. Então aplicando a ideia da fórmula, que ficaria 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Realizando o cálculo, né, desenvolvendo 4 fatorial, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Vou omitir esse 1 aí, ele não vai fazer diferença nesse cálculo. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Poderia até omitir um também aqui, tá, pessoal? Aqui foi por uma questão de espaço, tá bom? Então, posso simplificar esses dois, né? E a minha conta ficou 4 vezes 3 dividido por 1. Mas aí 4 vezes 3 é 12, dividido por 1 vai dar o próprio 12, né? Vai dar o próprio 12. Então, eu consigo formar, pessoal, olha, 12 códigos, né? Com essa sequência numérica, eu consigo formar um total de 12 códigos. Resposta da nossa questão. Resposta aí do nosso probleminha. Vamos verificar em qual alternativa nós temos essa resposta, pessoal. Alternativa correta, letra E de excelente. Muito bem, mais uma questão resolvida, questão gabaritada. Problema de número 2, cargo de nível superior. O gráfico de setores registra o resultado de uma pesquisa com 900 participantes. Ok. O número de pessoas consultadas que responderam a favor é igual a... Pessoal, nós temos aí um problema que pode ser facilmente resolvido com uma regra de 3. Vamos compreender a situação e, para isso, eu peço licença para apagar o registro da nossa última solução. Tudo bem? Nessa questão, eu vou precisar suficiente apenas do gráfico de setores, tá bom? Então, olha aí, o gráfico de setores é esse, tá? E o que eu desejo saber no problema? Eu quero saber o seguinte, olha. Primeiramente, a questão afirma que nós temos aí um total de 900 pessoas. Foram consultadas nessa questão 900 pessoas. Então, esse 900 representa o todo, tá, pessoal? A questão quer saber quantas pessoas, né, já vou adiantar aqui, quantas pessoas responderam a favor. E lá na nossa legenda do gráfico, tá? Nós temos o seguinte, vamos voltar lá. Vamos voltar na legenda do gráfico, olha só. Na legenda do gráfico, nós temos que o A representa a favor, né? Então 240 graus está representando o nosso A. O S representa sem opinião, que corresponde a 40 graus do nosso gráfico de setores. E o C representa contra, né? Que seria 80 graus no nosso gráfico de setores. O que eu desejo encontrar são os participantes que responderam a favor, não é isso? Ou seja, em nosso gráfico de setores,
está sendo aqui representado, tá? Pelo 240 graus, certinho, pessoal? Então, bora lá. A ideia aqui é o seguinte, é uma ideia de regra de 3 simples. Bom, 900 é o todo, né? O total de participantes, que corresponde em graus, né? Um gráfico de setores. Qual é o todo em um gráfico de setores? 360 graus, pessoal, tá? Então, 900 corresponde ao todo, mas o todo em um gráfico de setores é o 360. Eu quero saber quantas pessoas responderam a favor, quantas pessoas estão representando aqui o 240. Tudo bem? Bom, realizando meios pelos extremos, já que nós temos grandezas diretamente proporcionais envolvidas nesse problema, nós vamos obter a seguinte equação: x multiplicado por 360. Então, nós vamos obter 360x é igual a 900 multiplicado por 240. Não te apressa, não precisa realizar essa multiplicação agora. O meu objetivo não é encontrar o x, então eu preciso retirar esse 360 aqui do primeiro membro. E ele passa lá para o segundo membro dividindo. Então eu vou obter aqui o seguinte, olha, 900 multiplicado por 240, tudo isso dividido pelo 360. Por que eu pedi para vocês não multiplicarem? Porque aqui nós podemos, olha, realizar aí algumas simplificações. Já eliminei o zero do 24 com o zero do 36. Agora é o seguinte, olha, eu vou pegar esse 24, eu percebo que dá para simplificar com o 36. Aqui você poderia realizar outra simplificação, viu, pessoal? Ao seu critério. Poderia pegar o 90 ou 900 e dividir com o 36. Aqui eu tenho inúmeras possibilidades. Mas eu percebo que eu consigo simplificar o 24 e o 36 tudo por 12. Realizando essa simplificação, o que nós vamos encontrar? Olha, 24 por 12 vai dar 2 e 36 por 12 vai dar 3. Tudo bem? Então, a minha conta ficou como? Deixa eu registrar aqui essa equação. Ficou 900, não é isso? Vezes 2, tudo isso dividido por 3, tá? Professor, é possível ainda simplificar o 9 com o 3, né? Dividindo aí tudo por 3, ou simplesmente já efetuando a divisão. 9 dividido por 3, pessoal, é 3, tá? Então, a nossa conta ficou 300 vezes 2, tá? 300 multiplicado por 2 é igual a 600. Então, o que foi que eu descobri? Que a favor, né, de acordo com esse gráfico de setores, nessa pesquisa eu tive 600 pessoas que responderam a favor. Vamos verificar em qual alternativa nós encontramos essa resposta. A alternativa letra E. Questão resolvida, questão gabaritada. Vamos para a questão de número 3, última questão desse encontro. Em um ambulatório, trabalham 4 médicos e 7 enfermeiras. Quantas equipes podem ser formadas por 2 médicos e 4 enfermeiras? Mais um problema que eu irei precisar de ferramentas de contagem, isto é, análise combinatória. Vamos então registrar a solução desse problema aqui em nosso quadro. Nesse momento, peço licença para apagar o registro da questão anterior. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. Última questão do nosso encontro, nós temos as seguintes informações, tudo bem? Olha o que ele diz aí, ó. Bom, eu sei que nós temos aí no problema 4 médicos, né, e 7 enfermeiras. Desses 4 médicos, tá, eu vou formar aí
uma equipe, né? E desses 4 médicos, para compor essa equipe, eu preciso escolher apenas 2, tá aqui, conforme anunciado do problema. Dessas 7 enfermeiras, né, para compor aí a minha equipe, de acordo com o enunciado da questão, nós vamos escolher 4. Então, eu tenho aqui um problema de contagem, pessoal. Eu preciso utilizar as ferramentas de contagem. Para essa questão, para esse tipo de questão, onde você tem um total, né, um quantitativo, tá? E desse quantitativo eu preciso escolher apenas uma parte. Observe, olha, eu tenho 4 médicos, mas eu vou escolher apenas uma parte. Eu tenho 7 enfermeiras, mas eu vou escolher apenas uma parte. Nós utilizamos as ferramentas de arranjo ou de combinação, tudo bem? Nesse problema em questão, nós vamos precisar da fórmula de combinação, porque existe uma diferença entre essas duas fórmulas, pessoal, entre a fórmula de arranjo e a fórmula de combinação. Professor, como é que eu sei que nesse problema eu utilizo a fórmula de combinação? Pessoal, na fórmula de combinação, eu peço inclusive para utilizar esse C como auxílio aí de memorização, tá? Bom, na fórmula de combinação, se você alterar a ordem dos elementos, a solução ela continua a mesma. Já no arranjo não. Quando é que eu sei que eu preciso utilizar a ferramenta de arranjo para esse tipo de problema? Se eu mexer na ordem dos elementos, vou só realizar aqui uma pequena observação, olha, iniciando aqui a fórmula de arranjo, tá bom? Como é que eu sei que seria a fórmula de arranjo? Bom, eu peço também para utilizar essa inicial, tá? Para verificar o seguinte, olha, se ao mexer na ordem, né, inicial A, eu quero que você lembre de altera, tudo bem? Se ao mexer na ordem dos elementos, a solução for alterada, né, a solução altera, então eu preciso de um arranjo, eu preciso da fórmula de arranjo. Professor, como assim? Não compreendi. Olha só, vamos supor que desses 4 médicos, eu tenho aqui o médico A, o médico B, o médico C e o médico D. Desse conjunto, nós vamos escolher 2, certo? Então faça aí, hipoteticamente, essa escolha. Bora lá escolher 2, tá bom? Hipoteticamente. Então eu vou escolher aqui o médico A e o médico D, tudo bem? Esses 2 médicos vão compor a minha equipe. Essa é uma solução hipotética. Agora, dessa solução, faça o seguinte, modifique a ordem dos elementos, troque a ordem desses elementos e verifique se a solução vai continuar a mesma ou se ela vai ser alterada. Como assim, professor? Eu não escolhi o A e o D? O que acontece se eu trocasse essa ordem? Se eu escolhesse primeiro o D e depois o A? Ah, professor, continua sendo a mesma equipe, continua sendo a mesma escolha, a mesma solução. Opa, eu ouvi aí um continua? Então, se continua, pessoal, né? Se a ordem dos elementos não é importante, quer dizer que eu vou utilizar a fórmula de combinação, tudo bem? Então, bora lá, vamos voltar e registrar essa fórmula aí de combinação, tá bom, pessoal? A saber, né, eu registro aí posteriormente a fórmula de arranjo. Vou fazer, na verdade, um comentário ali sobre a fórmula de arranjo, tá bom? Deixa eu tentar apagar isso aqui. Pronto, assim é mais rápido. Então, bora lá. O que nós temos aí? Fórmula de combinação. A fórmula de combinação, pessoal, é a seguinte. A combinação de N elementos, onde eu só quero escolher uma parte, ela é dada por N fatorial dividida por P fatorial multiplicado pela subtração de N menos P fatorial, certinho? Professor, e como seria a fórmula de arranjo? A fórmula de arranjo, pessoal, ela é análoga a essa fórmula, basta excluir esse cara do cálculo. Isso aqui não tem na fórmula de arranjo, tá? A fórmula de arranjo é N fatorial dividido por N menos P fatorial, certinho? Como nessa questão eu vou utilizar a fórmula de combinação, então eu vou deixar ela aqui
registrada. Espero que tenha ficado claro. Então, olha só. De um conjunto de 4 médicos, eu devo escolher 2, e de um conjunto de 7 enfermeiras, eu devo escolher 7, para formar aí a minha equipe, pessoal. Aqui eu vou aplicar, né, para esse cálculo, a ideia inicialmente do princípio fundamental da contagem, tá? Pois o meu problema consiste em realizar 2 escolhas, ele possui 2 etapas, sucessivas e independentes. Quais são essas etapas? A primeira etapa é escolher, né, os 2 médicos, e a segunda etapa é escolher as 4 enfermeiras. Para a escolha dos 2 médicos, o que nós temos? Nós precisamos calcular uma combinação de 4 elementos, onde eu preciso escolher 2, e para a escolha das enfermeiras, eu preciso aplicar a ferramenta de combinação de 7 enfermeiras, onde eu quero escolher 4. O princípio fundamental da contagem garante que basta multiplicar essas possibilidades para que nós possamos encontrar o número total, né, de equipes, o número total de maneiras de ocorrência desse experimento. Mas para isso nós precisamos realizar esses 2 cálculos, tudo bem? Então, bora calcular a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Basta aplicar a fórmula, pessoal. Então, aplicando a fórmula, olha, o nosso N está sendo 4 e o nosso P está sendo 2, viu? Então, no lugar do N vai ficar 4 fatorial, no lugar do P, 2 fatorial, né, subtraído de 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 é 2, né? Realizando a continha lá do parênteses. Então, a nossa conta aqui é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tudo bem? Que é o resultado dessa subtração. Bora lá. Desenvolvendo 4 fatorial, o que nós temos? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Dessa vez eu consegui colocar 1. E o 2 fatorial é 2, pessoal. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2. Bom, aqui agora basta realizar aí as simplificações possíveis, tá? Vou fazer o seguinte, olha. Eu tenho aqui um 4 no numerador e esse 2 vezes 2 aqui embaixo também representa um 4. Então, eu estou eliminando o 4 do numerador com esse 4 que está aqui no denominador. Sobrou aí, então, o que para mim, pessoal? 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6. Então, 4 médicos, se eu desejar escolher 2, eu consigo fazer isso de quantas formas? 6 maneiras. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 6 vezes... Agora, falta o cálculo da combinação das enfermeiras. Vamos realizar essa conta aqui. Combinação de 7, onde eu quero escolher 4. Então, de acordo com a fórmula, vai ficar como, pessoal? 7 fatorial dividido por 4 fatorial multiplicado por 7 menos 4 fatorial. Tá bom? Aqui vai dar 3, então nós temos que a nossa equação será dada por 7 fatorial, né, dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o 7 fatorial e desenvolver até chegar no 4, né? Nós já sabemos disso. Então, aqui vai ficar, olha, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, parou no 4, fatorial, tudo bem? Dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. O professor não compreendi, foi porque desenvolveu só até o 4. Olha, para poder eliminar aqui, pessoal, olha, 4 fatorial no numerador com 4 fatorial no denominador. Agora tu precisa calcular isso aqui, tá bom? Nós sabemos que o 3 fatorial, pessoal, é 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, né? 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. O que significa dizer que eu posso eliminar esse 6 do numerador
com esse 6, né, que está sendo representado aqui pelo 3 fatorial, do denominador. Restando assim para o meu cálculo somente 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a 35. Quer dizer que de um grupo de 7 enfermeiras, para escolher 4, eu consigo fazer isso de 35 maneiras diferentes. Agora é só multiplicar 6 vezes 35. Vamos realizar essa conta? 35 multiplicado por 6. Bora lá. 6 vezes 5 é 30, baixo 0, leva 3. 6 vezes 3 é 18, mais 3 vai dar igual a 21. Então eu consigo formar 210 equipes na condição do problema. Questão resolvida. Vamos verificar em qual alternativa nós temos essa solução. Letra A. Letra A de aprovado. Muito bem, pessoal, é isso. Então, se por um acaso essa aula foi útil para você, não deixe de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.